coisa que eu falo, e eu não vou cansar de falar, porque uma coisa que a gente falta muito nos Estados Unidos é o contexto. Qual que é o comportamento dos animais? Qual que é a condição? Qual que é a situação das fezes? Qual que é a cor? Pastosa, tem mucos ou não? Sangrenta ou não? Quantos animais afetados? Mortalidades? E no final a gente vai fazer alguns casos para me colocar isso em ação para a gente discutir como um grupo. Qual que é a distribuição? Qual que é a distribuição de lesões no pulmão? A gente está falando de tabuleiro de xadrez, bastante consistente com a influenza, ou a gente está fazendo pneumonia intersticial difusa, bastante consistente com PIRS. O que acontece é que se você mandar para o laboratório um pedaço pequeno de pulmão, o patologista não vai conseguir olhar o pulmão e ver qual é a distribuição. Então, o que acontece? A gente tem que fazer muitos mais testes, vai demorar muito mais, vai custar muito mais para chegar ao diagnóstico correto do que se você dá contexto para a gente. A mesma forma nas lesões intestinais. Hemorragia, proliferativa, necrotizante, exudante. Provide contexto, dá contexto para a investigação. Com isso, a gente está conversando aqui de evidência e tudo. Quero que vocês comecem a pensar em diagnóstico como uma parte de probabilidade. Moça, a maioria das pessoas, principalmente veterinário, odeia números, tá? Não a maioria, mas a parte matemática, probabilidade, mas vamos tentar pensar no diagnóstico com uma probabilidade. Como que a gente faz o diagnóstico? Tenta seguir a minha linha de raciocínio. Tem dois tipos de probabilidade, principalmente. A incondicional e a condicional. A primeira que eu vou falar aqui é a probabilidade incondicional. O que é uma probabilidade incondicional? Vamos pensar, apenas 10% dos homens que abusam fisicamente das suas esposas acabam a matando. Essa é a probabilidade incondicional. Pensa tem 100 homens, 100 homens que batem nas mulheres. Só 10% desses homens acabam matando ela. Então, a probabilidade baseada em nada. Só 100 homens que batem, no final, 10% acabam matando as mulheres. Se eu vou pensar, a probabilidade baixa. Agora, vamos pensar numa probabilidade condicional, onde a gente está condicionando alguma coisa. A gente está baseado em alguma coisa. Se você pensar 100% das mulheres que foram mortas pelos maridos, 75% dos homens agrediram elas antes. O que o número é totalmente diferente. Porque aqui a gente está condicionando. A mulher foi morta pelo marido. Então, a nossa condição é que a gente sabe que a mulher foi morta pelo marido. Delas, 75% delas foram agredidas pelo marido antes. Então, a diferença é gigantesca. Só que, se você pensar rapidamente, você perde o sentido. Você não consegue. Então, assim, pensa nesses dois tipos de probabilidade, incondicional e condicional. O que a gente prioriza no diagnóstico, que você devia fazer, é mover a sua probabilidade incondicional, baseada sem evidência nenhuma, para uma probabilidade condicional, baseada em evidências que você coletou. O que você tem que ter esse segundo aspecto. Você tem que ter evidências que a esposa foi morta pelo marido. Aí você consegue saber. Vamos pensar na parte do diagnóstico, que isso é bastante filosófico e tudo, mas o que isso significa na parte de medicina veterinária? Olha esse dado que eu criei. Probabilidade de ocorrência. Qual que é a probabilidade de diagnóstico, a probabilidade de descobrir uma doença emergente, a doença nova? Vai começar aqui e vai até o 100. De 1 a 100. Quantidade de informação. De 1 a 5. O que acontece se você segurar, quanto mais informação você coleta, maior a sua probabilidade de ocorrência, maior a probabilidade de estar correto no seu diagnóstico. Se você coletou essa quantidade de informação, 2, sua probabilidade é bastante baixa. 3, isso é só um exemplo geral. Cada doença vai ter uma quantidade diferente. O que acontece, quanto mais informação você coleta, mais a sua probabilidade de descobrir a doença emergente ou de fazer um diagnóstico correto. Normalmente, quase impossível de chegar a 100%. A gente já conversou, o diagnóstico você não chega a 100%. Só que, se você estiver pensando de novo aqui, quanto mais evidência você coletar, mais preciso vai ser o seu diagnóstico. E eu sei que você está olhando para mim na câmera e falou assim, mas esse cara é louco. Até agora ele não usou um exemplo ainda veterinário. Agora eu vou usar esse exemplo, como que a gente descobriu, que a gente foi ao laboratório que descobriu o PED quando entrou nos Estados Unidos. Como que a gente fez o pulo da probabilidade condicional para virar uma probabilidade incondicional? Probabilidade de diagnosticar o PED
em porcos nos Estados Unidos em 2003. Qual que era a probabilidade nossa de diagnosticar o PED? A gente mudou da probabilidade incondicional, baseada em nada, para a probabilidade condicional, baseada em evidência. Então, vamos pensar, probabilidade de diagnosticar o PED nos Estados Unidos em 2013. O vírus nunca tinha sido detectado nos Estados Unidos. Então, o que aconteceu no laboratório com a gente quando a gente estava investigando? Eu estava sentado na minha mesa e o que a gente começou a receber ligações de veterinário de campo, muitos animais com diarreia aguda, vomitando, e a gente recebeu um tanto de foto, provavelmente vocês já viram as fotos, muita mortalidade, morbidade. A gente recebia foto de caminhões cheios de leitões mortos, a morbidade muito alta, mortalidade muito alta. O que a gente está fazendo aqui? A gente está coletando informações para aumentar a nossa confiança no diagnóstico. Próximo que a gente fez, a gente olhou o intestino, eles mandaram para a gente os animais mortos. Uma coisa consistente que a gente achava é que quase todos os intestinos tinham parede fina. Ou seja, bastante sugestivo de uma enterite atrófica, o que geralmente é associado com uma doença viral. E se a gente for pensar morbidade, o vírus, um agente movendo dessa rapidez, 90% dos animais afetados, a gente começa a pensar mais uma parte de uma doença viral do que uma doença bacteriana, que normalmente move um pouco mais devagar. Então aqui a gente está coletando mais evidência. O próximo que a gente achou, a gente colocou o pedaço de intestino no microscópio, que a gente viu que uma rinite atrófica bem severa, que é bastante consistente de novo, como pode ser uma doença viral. A gente não viu coccídia nenhuma. Ou seja, coletando mais evidência e aumentando a nossa probabilidade. Qual que é o próximo passo? A gente começou a rodar imunohistoquímica para rotavírus, TGE, ou seja, doenças que a gente sabe que existem nos Estados Unidos que podem causar os mesmos sinais clínicos. Normalmente não tão severos quanto a gente viu morbidade e mortalidade, só que essas são as doenças que a gente tem nos Estados Unidos. O que a gente fez? A IHC a gente rodou, não é bastante sensitivo igual o PCR. A gente rodou o PCR. O que a gente viu que TGE sempre negativo, rotavírus muitas vezes positivo, algumas vezes negativo, mas a quantidade de vírus muito pouca, o que é bastante inconsistente com a doença severa dessa forma. Então, o que a gente viu? Um resultado negativo, nesse caso aqui, é muito importante, porque todas as doenças que a gente sabia que tinha nos Estados Unidos, que causam esse tipo de sinais clínicos, a gente não conseguia achar. Só que a gente sabe que a gente é humano e sabe que muita coisa a gente não sabe ainda. O que a gente fez? Talvez o nosso laboratório esteja errado, nosso PCR não está funcionando, os probes não estão pegando o rotavírus, o TGE. Então, o que a gente fez foi, a gente mandou as amostras dos animais para laboratórios diferentes, para saber se era o nosso laboratório que não estava detectando essas doenças que a gente tinha. O que aconteceu? Todos os laboratórios foram negativos também. Ou seja, o resultado negativo aqui, novamente, é bastante importante. O que eu fiz, a gente tem um PCR que detecta todos os tipos de coronavírus. Então é bastante não específico para a espécie, mas como a família do coronavírus, o resultado foi positivo. Então a gente tem um resultado positivo para o coronavírus. A gente levou as fezes para a eletromicroscopia. O que a gente viu? Muitos vírus, muito coronavírus nas fezes. Então aqui a gente tem um cenário onde a gente coletou essa quantidade enorme de evidência, aumentou a nossa probabilidade de ocorrência. A gente sabe que tem um rotavírus causando doença severa, matando esse tipo de animal. O próximo passo nosso no laboratório foi a gente começou a procurar no Google quais coronavírus causam esse tipo de animal. A gente viu que na China o PED é uma doença bastante comum e bastante severa. O próximo passo que a gente fez, a gente desenvolveu um PS, sequenciou, e a gente viu que o PED tinha sido introduzido nos Estados Unidos. Aí o governo veio, conversou com a gente, o USDA, pediu para a gente segurar essa informação por 2 dias antes de soltar na mídia. O meu ponto aqui é para te mostrar como que a gente fez o ponto de uma probabilidade incondicional, baseada em nada, baseada em qualquer probabilidade do PET muito baixa, numa probabilidade condicional. Como que a gente acumulou evidência para chegar nesse ponto? E eu brinco aqui que como é que a gente consegue explicar para uma pessoa leiga probabilidade condicional e incondicional? Eu falo que é o processo onde a zebra vira o cavalo, ou o cavalo vira a zebra, no sentido que uma coisa muito incomum pode virar comum, ou uma coisa muito comum pode virar incomum.
No caso de diarreia com vômito, é uma coisa comum nos Estados Unidos. Só que quanto mais informação se coleta, não é o cavalo, é provavelmente uma coisa muito comum, como o pé de uma zebra. Então, eu tento usar essa analogia para o povo entender, principalmente o público geral, como que a gente consegue fazer uma probabilidade incondicional virar condicional. Outra coisa bastante importante, que eu falei antes, nunca interprete esses resultados no vacuum. Coleta mais informação para você ter um diagnóstico, para você fazer esse processo mais preciso. Sempre tenha isso em mente. Um exercício que eu faço bastante com os veterinários aqui e com os estudantes, eu tenho bastante fotos assim, que a gente vai e começa a pesquisar no sentido que eu quero que você coloque a evidência e chegue num diagnóstico, num provável diagnóstico para mim. Só que o esquema é que eu não consigo conversar com vocês aqui, então vai ser difícil. Então eu vou fazer a pergunta, vou te dar 1 segundo, 2 segundos para pensar, e você vai, e eu vou te falar a resposta. Mas olha essa foto, eu vou te dar o contexto. Animais de 3 dias de idade, com diarreia amarelada, mais ou menos 20% dos animais afetados, 5, 7, 8% mortalidade. E quando chegou para mim no laboratório, uma das alternativas que o veterinário colocou, ele falou, os animais estão morrendo de fome. Starving, que a gente fala, não estão alimentando direito, estão bastante magros, não estão comendo. Eu não sei falar em português starving, mas não estão alimentando. Eu quero que você olhe nessa foto e ache para mim evidência para essa hipótese do veterinário. Você acha que os animais estão morrendo por falta de comida? Qualquer animal que você abrir no campo, você pode olhar um tanto de coisa e coletar evidência. Por exemplo, nesse caso, ele colocou para mim na ficha que os animais provavelmente estão morrendo de falta de comida, porque eles estão muito magros. Primeira coisa que eu olho o estômago desse animal aqui no canto da tela, cheio de leite. Então, provavelmente, esse animal não está morrendo por falta de comida, ele está amamentando a porca. Está cheio de leite. Outro fato que a gente olha, provavelmente não é. Aí o veterinário, pode ser o rotavírus, ou PED, alguma coisa do tipo, ou coccidia. Será que pode ser coccidia nesse animal? Aí você tem que parar e pensar, qual que é a idade do animal que eu falei para vocês? 2 a 3 dias. Quanto tempo que demora o ciclo do coccidia para você começar a ver doença? Mais ou menos 5, 6 dias, 7 dias. Então, muito improvável de ser coccidia, baseado na idade do animal. Aí ele falou rotavírus e TGE. Qual que é a probabilidade de rotavírus e TGE nesse caso? Quando você está olhando essa foto, você acha que pode ser um desses vírus? Para responder essa pergunta, você teria que saber qual que é a lesão macroscópica que esses vírus podem causar. Primeiro seria no intestino grosso ou intestino delgado. E todo mundo já sabe, o rotavírus, o TGE, eles gostam, ou o PED, eles gostam de infectar os enterócitos nas vilosidades, o que são encontrados no intestino delgado, não no intestino grosso. Então, as lesões seriam no intestino delgado. Eles causam atrofia das velocidades, o que vão fazer a parede intestinal ficar muito fina, quase transparente. Se você olhar nesse caso, a parede intestinal não está transparente, não está fina. Então, assim, pode ser os vírus? Pode, mas muito improvável. Qual que é outra evidência que eu posso olhar nessa foto? Você começa a olhar os linfonodos mesentéricos, e você olha esses vasos branquinhos saindo, todos esses são vasos linfáticos. O que acontece? Esse intestino provavelmente ainda está absorvendo gordura vindo do leite e está vindo para a circulação. Esses vasos linfáticos estão todos cheios de fat, de gordura. O que acontece? Se você cortar um pedacinho, você colocar na água, você vê que as velocidades ainda estão lá. Então tem um nível de absorção ainda. Então, muito improvável esse animal está tendo diarreia por uma falta de vilosidade causada por esses vírus ou coccidia. Absorção, falta de lesões macroscópicas. Aí a pessoa vai, pode ser o Clostridium perfringens tipo C. Aí você vai ter que parar e pensar de novo, qual que é a lesão macroscópica do Clostridium perfringens tipo C? Seria uma enterite hemorrágica, maioria das vezes. Você tem uma enterite hemorrágica que você consegue observar? Provavelmente não.
Então, assim, pode ser, mas bastante improvável. Aí, se eu vou pensar, Clostridium perfringens tipo A, tem muita controvérsia no diagnóstico dessa bactéria. É uma bactéria endêmica, provavelmente afetando esse tanto de animal, matando 5, 6%, bastante improvável. Aí, se eu vou pensar, Clostridium difficile, qual que é a lesão macroscópica do Clostridium difficile? Seria o mesocolônico do edema, o edema do mesocólon. Nesse caso tem um pouquinho, mas muito pouco. Então, bastante improvável. Então, não sei quantas mais doenças você consegue pensar em doenças entéricas dos leitões pequenos, mas a gente eliminou quase todas as doenças que a gente sabe causando doença em leitões dessa forma. Alguma outra que sobrou é uma doença que causa diarreia secretória, como a E. coli. E nesse caso, por exemplo, era a E. coli. Você isolou números altíssimos de E. coli, a gente olhou no microscópio, tinha Tetin, bactéria. Então, nesse caso, a gente eliminou quase todas as doenças só olhando, só fazendo a coleta de evidência. Então, pensa que quando você estiver abrindo animais, o tanto de informação que você consegue agregar só olhando. E esse exemplo que eu pus antes do site do laboratório foi o poder da observação objetiva. Muita gente recebe animais não estão crescendo bem, não estão fazendo isso, mas o veterinário não deu o tempo devido para olhar, examinar os animais. O que eu falo é que muitas das vezes os veterinários aqui, eles pedem mais, não conseguem diagnóstico, não por olhar. Conhecimento eles têm, conhecimento nesse caso é bastante irrelevante no sentido que se você olhar, você consegue muito mais informação. Nesse caso, 3 animais que eu abri, eles tinham uma agulha na boca. Aí foi conversar com os funcionários, eles estavam tacando agulha toda no chão. Então, muitos desses animais, eles estavam bastante machucados. Então, se não era nada essa coisa louca, se o veterinário tivesse olhado, ele teria chegado próximo diagnóstico. Então, assim, não é a falta de conhecimento, mas a falta de observação objetiva.